Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu consagro esse vídeo a Ti, e que o Senhor possa, Espírito Santo, usar a minha vida para alcançar outras vidas. Eu não estou em busca de like, nem de joinha, eu não estou em busca de fama, eu só quero que o Senhor venha falar no coração daquela pessoa que vai assistir esse vídeo e que está precisando de uma palavra, Senhor, para a vida dele, para a edificação da vida dele. Espírito Santo de Deus, eu não sou profissional, eu não sei falar, mas eu peço que o Senhor venha na frente e o Senhor possa, Senhor, falar por mim nessa noite. Amém. Olá, amigos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Evandro Pereira de Souza, sou professor de História e Geografia, mas eu vim aqui hoje não como professor de História e Geografia. Eu vim aqui como alguém que quer compartilhar com você por que eu, aos meus 48 anos de idade, eu acredito fielmente que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Jesus Cristo é real, Jesus não é uma invenção e a Bíblia é completamente verdadeira e não foi deturpada pelos homens. Tudo que foi escrito desde o princípio até hoje, por mais que alguns historiadores, alguns críticos digam que foi deturpada ou que foi tirada a verdade da palavra, eu sempre vou levantar a bandeira da defesa do cristianismo, do verdadeiro cristianismo. O que eu quero compartilhar com vocês hoje é: ok, você é católico, você é evangélico, você segue a sua igreja, a sua fé, mas uma coisa que eu sempre falei para o meu pai, sempre falei para as pessoas que são meus amigos católicos, amigos evangélicos, eu sempre falo: você ama mais a sua igreja, mais o seu Papa, mais o pastor que o Senhor Jesus Cristo? Você ama mais a instituição do que a essência da palavra de Deus? Você coloca a palavra do seu pastor e do seu padre e do Papa acima da palavra de Deus? E é isso que nós vamos conversar hoje, sobre a instituição humana. Jesus Cristo é o verbo de Deus, é a palavra de Deus. E ele se fez carne, e ele sofreu perseguição pela instituição humana. Pensa comigo, Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi enviado ao mundo. A Torá foi dada há 1200 anos antes de Jesus, 1200 anos antes de ele vir em forma humana na época de Moisés. A própria essência, todo o significado do que os judeus acreditavam, das promessas messiânicas, das profecias, estavam materializadas naquela pessoa, naquele ser humano, naquele ser divino em forma humana, chamado Jesus. E o que a instituição religiosa da época de Jesus fez? O perseguiu, o chamou de endemoniado. É isso que nós vamos entender hoje, porque muitas pessoas naufragam na fé, porque muitas pessoas colocam a culpa no pastor, porque muitas pessoas colocam a culpa no padre e começam a deturpar a palavra, começam a criticar a Bíblia, começam a criticar Jesus e começam a se tornar inimigos de Cristo. Já parou para pensar que os grandes homens de Deus que tiveram um grande impacto na sua geração foram pessoas que tiveram experiências sobrenaturais com Jesus, com Deus? Vamos lá, vamos dar um exemplo. Nós temos lá o próprio Moisés, que se achava o príncipe do Egito, e depois de tudo ele foge. E aí Deus lança por fora toda a arrogância, tudo aquilo que aprendeu no Egito. E quando ele achava que não havia mais esperança, que ele não era a pessoa que a mãe dele falava, que o pai dele falava, o prometido, alguém que Deus iria levantar para salvar o povo de Israel, ele se torna apenas um pastor de ovelhas, e já com 80 anos vai subindo o monte, eu não sei se é o Monte Horebe, alguém pode me corrigir agora, e Deus aparece para ele na sarça ardente, e fala: eu sou o Senhor Deus, e começa a se revelar para ele. Aquilo impactou Moisés, transformou a vida de Moisés. Nós temos Isaías, quando vê um alto e sublime trono, aí ele escuta Deus falar com ele: a quem eu enviarei, quem mandarei por nós? Ele ficou tão impactado que ele fala: Senhor, envia-me a mim, manda-me a mim. Aí nós temos o rei Davi, que
desde cedo tinha experiências com Deus no campo, quando o leão vinha matar a ovelha dele, o urso, ele matava com as próprias mãos, ele tinha experiências com Deus, a ponto que quando veio o Golias, ele, que é esse homem? Eu matei um leão, matei um urso, esse Golias não é nada. Então, o que eu quero dizer para vocês, também no Novo Testamento nós temos o próprio Jesus chamando Pedro, e eles vendo os milagres e sinais, impactando a vida daqueles homens por 3 anos. O que eu quero dizer para você é que é muito importante você ler a Bíblia, você estudar a palavra de Deus, mas você buscar também ter experiências sobrenaturais com Deus. Mas que é isso, Evandro? Só quem pode ter experiência com Deus são os santos. São Jerônimo, Pedro, Paulo. Eu sou um pecador, jamais vou ter experiências com Deus. Se você pensa assim, você não entendeu a palavra de Deus. Quando Jesus Cristo se voltou para aquela mulher samaritana, ele falou para ela o quê? Mulher, em verdade te digo que Deus busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque não é nem nesse monte da Samaria, nem em Jerusalém, que Deus procura adoradores. Nós servimos um Deus vivo. Nós servimos o Deus da Bíblia. Deus não está preso na Bíblia. Você não abre a Bíblia e acha que Deus está preso nas páginas da Bíblia. A Bíblia é um manual. A Bíblia é algo para você ter noção que existe as promessas de Deus na tua vida. Mas Ele é o ser todo onipotente. Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre. Então, Ele quer se relacionar com você. O que acontece é que a nossa religiosidade, os dogmas da nossa igreja, o que muitas vezes os padres, os pastores ensinam, não estão de acordo com a verdade bíblica. Não estão de acordo com aquilo que a Bíblia ensina. Então, nós somos engessados, nós somos amarrados, nós temos uma refeição pronta, nós temos uma comida ali requentada e a gente não procura sair, a gente não procura buscar, a gente não procura saber que é a verdade. A gente fica dia após dia, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, indo para os cultos ou indo para a missa, para a programação da sua igreja. Passa ano, entra ano e você não tem nenhuma experiência verdadeira com Deus vivo, com Jesus Cristo. Eu tenho certeza que muitos que estão assistindo esse vídeo vão me falar assim: Evandro, eu já tive uma experiência com Jesus. Eu conheço irmãos católicos que tiveram uma experiência maravilhosa com Jesus que muitos evangélicos não tiveram. Como muitos evangélicos sinceros no Senhor tiveram experiências maravilhosas, e até pessoas que não fazem parte de uma igreja evangélica também tiveram experiência com Jesus. O problema é que nós, seres humanos, queremos limitar Deus. Achamos que o Espírito Santo só vai agir na nossa igreja, na nossa denominação. Esse é o grande problema. Eu te provo na Bíblia. Quando Filipe vinha no caminho lá e o eunuco vinha lendo o livro de Isaías, aquele momento ali foi no templo ou foi num lugar completamente diferente? Não foi no templo. Aliás, Deus, o Espírito Santo não mandou nenhum fariseu, não mandou nenhum sacerdote, nem o sumo sacerdote, mandou Filipe. E ali Filipe prega para o eunuco, fala melhor sobre o caminho de Jesus, e você já conhece a história, que o eunuco vê água e pede para ser batizado, e aí Filipe é teletransportado. O agir de Deus, ele não precisa do aval do Papa. O Espírito Santo não precisa do aval do bispo ou do pastor da tua igreja. Ele só precisa de corações sinceros, quebrantados, que confessem os pecados, que realmente clamem por ajuda. Quantas pessoas podem nos relatar que tiveram num momento de grande tristeza e grande agonia a ajuda do Senhor? O sistema religioso, ele é terrível. E nós, seres humanos, eu, você, as pessoas, nós temos mania de querer colocar Deus engessado, preso, limitado na nossa mente humana, limitado. Nós temos a mania de querer colocar Deus. Deus, tu fica aqui, tu é da minha igreja, tu não pode ajudar ninguém. Esse tipo de pensamento nós podemos ver no Evangelho. Quando Jesus Cristo estava fazendo milagres, os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Mestre, nós vimos um homem expulsando demônios, só que ele não era do nosso grupo, e nós o proibimos.
Aí o que Jesus falou? Ah, parabéns, está certo, ele não é da nossa igreja. Parabéns, está certo, ele não é do nosso grupo. Está certo, ele não é um de vocês, não é um dos 12. Está certo, tem que proibir mesmo. Não. Jesus Cristo falou, não faça isso não. Não proibais. Porque quem faz milagre no meu nome não vai se levantar contra mim não. Se ele está fazendo milagre no nome de Jesus, é porque ele crê, né? Porque ele crê no nome do Senhor. Então, gente, a gente esquece que Deus, Jesus Cristo, vai voltar, é verdade. Mas ele não vai buscar católicos e nem evangélicos. E Jesus Cristo, olha aí, ó, Jesus não é evangélico nem católico. Não estou falando mal da sua religião, mas Jesus não é católico e nem é evangélico. Ele nem está preocupado com isso, com essa placa. Ou quem levanta a melhor bandeira. Eu estou levantando a bandeira do catolicismo. Eu estou levantando a bandeira do evangélico, do protestante. Não é isso. Nós não fomos chamados para divulgar a instituição humana. Vamos respeitar. Nós fomos chamados para pregar o evangelho a toda criatura. Nós somos chamados com alegria para divulgar o que Jesus fez por nós. Eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei do lamaçal de pecado que Ele me tirou. Eu sei da raiz de amargura que Ele me limpou. Eu sei de onde eu vim. Eu sei o que eu fiz. Eu sei de onde Ele me resgatou. Eu sei dos meus pecados. Eu sei o que Ele sondou aqui dentro e limpou. Você também sabe. Você sabe dos seus pecados. Só você sabe. Salmo 53, Senhor, cria em mim um coração puro, reto e temente ao teu nome. Cria em mim um coração puro. Ah, que salmo bonito, né? Oh, que maravilha. Quem foi que fez esse salmo? O rei Davi. Ah, que legal. Ele estava num momento de grande santidade, buscando a Deus, não é, Evandro? Não. Ele tinha acabado de cometer adultério com Batseba. E depois de um tempo, Deus manda o profeta. E ele é desmascarado, e o profeta usa uma parábola, que eu não vou me prolongar aqui, vocês já devem saber. E o rei acaba dando o decreto de morte dele mesmo. Quem é esse homem? Eu mando matar esse homem. E aí o profeta fala, esse homem é o Senhor. E aí Davi se arrepende, chora, clama, pede perdão. E aí ele acaba escrevendo o Salmo 53. Se tu quiser saber como é que foi, o que Davi estava sentindo no seu pecado, do adultério, é só ler o Salmo 53. Mas ele sabia que precisava de um coração reto e temente a Deus. A instituição religiosa, ela mata. A instituição religiosa, ela pode acabar com a tua fé. A instituição religiosa, ela é um monstro voraz. Ela se alimenta de egos. Ela se alimenta da arrogância dos seres humanos. Ela se alimenta de dízimos e ofertas mal empregados. Ela se alimenta daquelas pessoas que não dão chance para serem moldados como vasos novos na mão do oleiro. A instituição religiosa, ela matou Jesus. A instituição religiosa, ela se veste com roupas maravilhosas, ela se veste de uma capa de santidade, ela é bem quista na sociedade, ela é bem vista pelos homens, ela é respeitada pelos homens, ela é desejada pelos homens, ela é defendida pelos homens, ela é defendida por você muitas vezes. Mas a instituição religiosa, na sua essência, ela é má, ela é adúltera, ela é prostituta. Qual foi a maior instituição religiosa que perseguiu Jesus? O judaísmo, não o judaísmo em si, mas a classe dos fariseus e sacerdotes corrompidos. A instituição religiosa monopolizava a adoração a Deus. Ela dizia quem podia adorar e quem não podia adorar, o que podia ofertar e o que não podia ofertar, o tanto que você poderia dar ou não. A instituição religiosa pegou a Torá, que é o Antigo Testamento, tomou para si e criou uma ditadura eclesiástica. Acrescentou coisas que Deus não mandou. Acrescentou tradições de homens. Acrescentou dogmas humanos que acabavam sufocando a verdadeira essência da palavra de Deus nos corações, tornando as pessoas mascaradas, falsas, arrogantes, egoístas,
prepotentes, que não amavam o pai, não amavam a mãe, nem seus próprios irmãos. Ficou isso, uma instituição religiosa oca e vazia, que Deus estava a ponto de vomitar. Mas na instituição religiosa também tem povo de Deus. Na igreja católica tem povo de Deus. Na igreja evangélica tem povo de Deus também. A instituição religiosa, ela também tem povo de Deus. Quando nós vemos e passeamos na Bíblia como Jesus se relacionava, ele ia ao templo, ele adorava, ele prestava o verdadeiro culto, mas quando ele chegava e no local de adoração, no local de culto, ele via o comércio dentro do templo. Ele via comércio que Deus não autorizou, que o profeta Isaías tinha condenado, que o profeta Jeremias tinha condenado, e a nação estava repetindo aquilo, transformando a casa de Deus em covil de ladrões e salteadores. E hoje não é diferente. Existem os ladrões e salteadores que também fazem comércio na casa de Deus e matam a fé de muitas pessoas. E eu vou dizer para ti hoje, não morra por eles. Não deixe matar a sua fé. Não deixe homens matar a tua alegria, a tua fé em Jesus. Jesus morreu na cruz por você. Não deixe o sistema religioso. O senhor está mandando então eu sair da minha igreja? Não. Você pode estar fazendo parte de uma igreja onde o sistema religioso domina, mas você não faz parte do sistema religioso. Porque dentro daquele sistema religioso, nós vemos que havia pessoas que adoravam e serviam a Deus. Vamos lá. O próprio pai de João Batista, Isabel e Zacarias, era um homem justo. A própria mulher que, quando Jesus Cristo nasceu, ela foi levada ao templo, a Uda, e lá ela viu Cristo. O próprio homem, que eu não me lembro o nome agora, vou colocar a legenda, que profetizou quando viu Jesus, que Deus tinha dado uma promessa para ele, que não morreria, até que ele visse o Messias, e ele viu, Senhor, graças te dou, porque meus olhos estão vendo o Messias. Pessoas que estavam no sistema podre, mas não eram podres. Existem bons padres, existem bons pastores, existem boas ovelhas, existe povo bom. Aquela parábola que nós já sabemos do joio e do trigo é verdade, eles crescem juntos. Mas a mensagem de hoje é para você que está quase morrendo, você que está se revoltando, você que está deixando sua fé porque foi magoado pelo padre, porque foi magoado pelo pastor, por algum irmão da sua congregação. Não morra, não desista. O que fizeram com Jesus? Chamaram ele de demônio. Ah, tu faz esses sinais porque tu faz pelo poder de Beelzebub. Chamaram ele de embusteiro. Até hoje, a comunidade judaica, não todos, tem Jesus como embusteiro. Mas quando ele voltar em glória, nas nuvens, com os anjos, eles vão dizer, Baruch haba b'shem Adonai, Yoshua Yamashia, Kadima Adonai Elohim. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Vou repetir. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, Jesus o Messias. Vem, Senhor Deus Altíssimo. Mamé, Shalom, aleluia. Glória a Deus. O sistema religioso, os porcos no altar, estão aí. Mas cabe a você e a mim lutar pela nossa fé. É hora de colocar o cajado na mão e dizer para os lobos, já chega de destroçar as ovelhas do Senhor. E como que a gente combate eles? Lendo a Bíblia, se informando, orando, buscando a Deus. Volto aqui ao ponto inicial. Se você não teve ainda nenhuma experiência com Deus sobrenatural, é hora de você começar a buscar. Ele prometeu, batei, batei e abri-se voar. Me buscais e encontrarei. Aquele que procura, acha. Deus não está longe para que não possa salvar, e o braço dele não está encolhido ou é curto para que não possa salvar. Deus, ele é um Deus vivo. Se ele é um Deus vivo, eu não quero mais viver um ritual. Entrar no culto e sair do culto morto. Entrar na missa e sair da missa morto.
Deus, eu quero te sentir. Tu é um Deus vivo que fala, Deus, eu quero ter uma experiência contigo, Senhor. Eu quero ter experiências contigo. Existe um movimento da Igreja Católica chamado Carismáticos, que dão lugar ao Espírito Santo, igrejas pentecostais evangélicas, não estou falando de igrejas caça-níquel, mas igrejas que dão lugar ao Espírito Santo. Toda igreja que dá ênfase ao Espírito Santo, que coloca o Divino Espírito Santo como centro, que procura o revestimento do Espírito Santo, procura saber quem ele é avivado. O Espírito Santo, quando tem liberdade, ele começa a trazer revelações, ele começa a falar nos nossos corações. E é muito gostoso você sentir a presença de Deus, você ouvir o Deus vivo falar. É preciso ter experiências com o Senhor. Não fica preso só no sentido da palavra. Senhor, aqui está a tua palavra, ela é a verdade. Mas eu preciso saber a experiência contigo. Se tu tiver essas experiências com Deus, aliado com a palavra de Deus, a tua fé vai ficar inabalável. O capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, sandálias com a preparação do Evangelho, a couraça da verdade. Isso aí é simbologia, não é que tem um Power Ranger, como eu já ouvi alguns pastores pregar. Vamos orar agora para Deus nos revestir com a armadura de Deus. Vamos lá, Senhor, manda agora o capacete da salvação. Pum! Manda agora, Senhor, a couraça da justiça. Pum! Achando que é um Power Ranger que vai ser revestido, e não é. É uma figura de prática na nossa vida. Se você colocar a salvação, a couraça da verdade, da justiça, o escudo da fé e a Bíblia, que é a espada do Espírito, é como se fosse uma armadura que vai te ajudar contra os dias maus. Glória a Deus, aleluia. Jesus, tu é bom, Pai. Tu é misericordioso, tua misericórdia dura para sempre. Eu lembro que quando eu comecei a buscar Jesus e começaram a falar dele para mim, eu vou contar um pouco da experiência que eu tive. Como eu falei no começo, eu também fazia parte da instituição religiosa, ensinado, achava que aquilo era verdade. Não culpa deles, mas eu entendi que Jesus foi só um homem revolucionário, um homem comum, que ele não era Deus. Eu me lembro que eu estava no 208, um ônibus aqui no Ilé, na Redenção. Eu era jovem, tinha 17 anos. O único ser que tem a capacidade de ler a mente, os corações, é Deus. Nenhum arcanjo, serafim, demônio, nenhuma entidade espiritual fora Deus tem a capacidade de ler a mente dos homens. Se eu tivesse falado, eu ia dizer, foi o diabo, ele me enganou. Mas eu não falei, eu só pensei. Eu era muito devoto de Maria. Maria é mulher espetacular, bem-aventurada, mãe do Senhor Jesus. Isso ninguém pode negar isso. Mas eu era muito devoto de Maria e eu esqueci Jesus na minha vida. Fui ensinado que ela era a minha redentora e a minha intercessora. Perdão se eu estou ofendendo a sua fé, mas é o que está na Bíblia. Nenhum nome importa que a gente seja salvo, a não ser o nome de Jesus. Não é o nome de Pedro, não é o nome de Paulo, José, nenhum deles. Nem Moisés, nem Abraão. Só Jesus, nem Maria. Devemos respeitá-los, amá-los, honrá-los, mas não orar para eles, porque eles não têm poder nenhum. O único que tem poder, todo o poder lhe foi dado a Jesus. Não posso mentir para te agradar. Não vou contar algo aqui para te agradar. Eu seria hipócrita. Eu vou ficar com a verdade da Bíblia. Mas eu me lembro que eu estava no ônibus, não estava tão lotado, mas não tinha mais lugares nas cadeiras. Não dava para sentar. Era um sábado, era por volta de meio-dia. Eu estava voltando de um evento. E eu só pensei assim: mãe, eu te amo tanto, mãe, estou com tanto problema. Eu orei para ela: estou com tanto problema, eu te amo tanto. Foi quando eu ouvi aquela voz mansa, suave, tranquila, falando comigo bem assim: você amaria Maria se amasse Jesus. Meu Deus, quem falou comigo? Olhei para a esquerda, para a direita, ninguém. Aí eu amaria Maria se amasse Jesus? Quem falou comigo? Eu não amo Maria, não? Eu não amo Jesus? E aquilo me impactou, essa experiência. E eu comecei a procurar saber quem era Jesus. Eu comecei a sair dos moldes da sua missa.
Comecei a pegar a Bíblia do meu pai e comecei a ler. Meu Deus, então Jesus é Deus? Jesus é o Filho de Deus? Ah, quer dizer que tu nunca ouviu isso na igreja? Sim, eu ouvia isso, mas eu não tinha revelação espiritual. Entrava por aqui, saia por aqui. Então quer dizer que Jesus não era só um homem, ele se fez homem, ele era antes de Maria? Eu comecei a ler, comecei a procurar saber quem era Jesus. E aí foi quando um amigo meu falou que aquele vazio que eu sentia era o vazio do tamanho de Deus, só Deus podia preencher. E um dia eu me lembro que eu cheguei da escola, eu era estudante, me ajoelhei no pátio da minha casa. Eu já comecei uma vida estragada aos 13 anos, até os 17, nada de violência não, coisas comigo mesmo que eu só prejudiquei a mim. Não mexia com ninguém, não usava drogas, eram coisas minhas, pecados meus. Pecados meus. Coisa minha, que prejudicava a minha vida espiritual e meu corpo. Pronto. Tá bom? Coisa minha. E aí eu cheguei da escola, me ajoelhei no pátio da minha casa, deixei a mochila no estofado, me ajoelhei e comecei a orar. Senhor, e fui mostrando para Jesus todos os meus pecados. Olha isso, Senhor. Igual um filme, mostrei na minha cabeça os meus pecados que eu fiz. Se lembra desse pecado? Me perdoa. Se lembra desse pecado? Me perdoa. Quando eu mostrei todos os pecados que eu lembrava, eu falei, me perdoa. Eu levantei minha mão, foi a minha mão direita para o céu, era mais ou menos umas 18 horas, estava começando a aparecer as estrelas. E aí, gente, desculpa só, tá? Como eu falei para vocês, é muito quente em Manaus, eu estou sem ar-condicionado, eu posso ligar o ventilador, senão vai estragar tudo aqui. Para só mesmo. E aí eu me lembro que eu comecei a levantar a mão pro alto, a mão direita, e falei, eu aceito Jesus. Assim, antes disso, eu comecei a imaginar Jesus nascendo de Maria, pregando o Evangelho, Deus enviando ele, ele se esvaziando da glória dele, se transformando em ser humano, pregando o Evangelho, morrendo por nós. Aí eu imaginei ele sendo crucificado, morto, primeiro, segundo, terceiro dia. Quando eu imaginei ele ressuscitando, eu falei, eu aceito Jesus como meu Salvador. Naquele momento, Deus é testemunha, eu tive uma visão, o céu começou a aparecer estrelas, mano, estrela. E eu ouvi, eu não vi, assim, formas de anjo. Eu ouvi, eu tive a visão das estrelas, mas elas não assumiram forma de homens, de anjos. Aquelas estrelas delas vieram uma voz como assim no estádio de futebol, quando o teu time faz um gol. Vibrando. Aí eu, meu Deus do céu, o que é isso? Os anjos estão fazendo festa. E eu nunca tinha lido na Bíblia que diz que quando um pecador se arrepende, os anjos de Deus fazem festa. Eu não sabia que existia isso na Bíblia. Depois que eu fui procurar, estava escrito na Bíblia isso, que os anjos de Deus fazem festa quando um único pecador se arrepende. Eu tive essa experiência. A segunda experiência. E a terceira experiência foi quando eu senti o Espírito Santo entrar em mim, habitar em mim, fazer morada em mim. A Bíblia diz que Deus não mora em templo feito por mãos humanas. O templo que não foi feito por mãos humanas é você e eu. Ah, mas foi meu pai e minha mãe, mas eles não te fizeram. Você foi reproduzido. Quem te fez foi Deus. Aleluia. E naquele momento eu senti o Espírito de Deus habitar em mim. E aquela paz, essa paz, eu sinto em minha alma. Eu comecei a sentir aquela paz que eu tanto procurava. Aquela paz que eu tanto procurava veio, assim, me impactou de tal maneira, assim, aquela paz que não dá para explicar. A paz imensurável, a graça de Deus. E aí eu ouvi mais uma vez a voz mansa que eu tinha ouvido no ônibus. Só que dessa vez, a primeira vez que eu escutei ela do lado direito, fora de mim. Ela não estava dentro de mim, fora, aquela voz assim do meu lado. Você amaria se amasse Jesus. Mas quando eu ouvi essa vez, eu ouvi ela dentro de mim. A mesma voz, só que ela estava dentro de mim. E a palavra que eu ouvi foi: hoje a salvação entrou nesta casa. E eu, meu Deus, Deus usou a minha boca para falar comigo em profecia.
Hoje a salvação entrou nesta casa. E eu não sabia o que era casa. E eu nunca tinha lido a Bíblia, eu me aprofundado. Quando Jesus falava que uma pessoa se arrependia, ele falava, hoje a salvação entrou nesta casa. Casa não é casa de alvenaria ou de madeira, mas é a nossa vida. Foram essas e outras experiências que no próximo vídeo eu vou contar para vocês, se vocês quiserem. Outras experiências. E eu comecei a me alimentar lendo a Bíblia, comprando dicionário bíblico. Não havia internet como tem hoje, não havia Google. Isso foi em 1995. Não havia Google, não havia internet, não havia essa facilidade. Comprei dicionário bíblico. O que quer dizer Gênesis? Aí procurava, Gênesis quer dizer princípio, Deuteronômio. E eu fui procurando os nomes. O que quer dizer Jesus? Jesus quer dizer Deus é a nossa salvação. E aí eu fui me aprofundando, me fortalecendo e tendo experiências, colocando a Bíblia na minha vida, tendo experiências espirituais, vendo e ouvindo, crescendo na graça e no conhecimento. Aí teve um momento de arrogância, eu sou o cara, papapá, e Deus, me quebra. E aí eu vou aprender a ser humilde. Tem esse momento que a gente fica arrogante, prepotente, achando que sabe tudo, que sabe toda a Bíblia, e Deus vem e te quebra, porque Ele corrige aqueles que Ele ama. Filhos bastardos, Ele não corrige, se você se deixar corrigir. Mas o interessante é que hoje, aos meus 48 anos, fazem mais ou menos uns 28 anos, se eu não me engano, 28 anos que eu estou nessa caminhada, e eu vi pessoas há 20, 15 anos na igreja que não receberam experiências com Deus, pessoas que vêm da prostituição, pessoas que vêm do mundão, pessoas perdidas que têm experiências com Jesus. Por quê? Porque essas pessoas não permitem que o sistema, a manipulação, o sistema eclesiástico, elas não estão procurando isso, elas querem Jesus. E muitas vezes nós nos acomodamos numa boa oratória, na pregação daquele pastor, na homilia daquela igreja, daquele padre, e passa ano, e a gente fica acomodado, e não tem nenhuma experiência com o Senhor. Mas eu não mereço, ninguém merece, nem eu nem você. Não é merecimento, nunca foi. É graça, é misericórdia, é para quem busca, é para quem se humilha, é para quem sabe que é pecador, é para quem sabe que é miserável, que é perdido, segue luz, que precisa de Jesus. Mas se tu bate no peito, eu sou há 28 anos que eu estou na igreja evangélica, são 40 anos de católico, e aí? Aí a pessoa que vivia numa vida miserável, Senhor, ser propício a mim, pecador, Senhor, eu não sou nada, e acaba encontrando favor, e acaba tendo experiências maravilhosas com Jesus. Sempre foi assim. Se tu ler a Bíblia, Jesus é contra o sistema religioso. Se tu for ler a Bíblia, o próprio Cristo mostra isso. Os 2 homens que foram no templo para orar, o primeiro era fariseu, orava dele para ele mesmo, Senhor, graças Senhor, porque eu dizimo tudo que eu tenho, meu hortelã, meu cominho, tudo que é meu eu dizimo. Eu jejuo 2 vezes por semana, na terça, na quinta, não sei, 2 vezes por semana. Eu dou meus dízimos e minhas ofertas, eu sou o super cristão, ou eu sou o super adorador de Deus. E o outro não tinha coragem de olhar para o céu, batia no peito, Senhor, ser propício a mim, pecador. Bater no peito para o oriental é sinal de dor e vergonha. Ser propício a mim, pecador. E o próprio Jesus fala, em verdade vos digo que quem foi perdoado foi aquele lá, o segundo lá, aquele que bateu no peito, o que não era religioso, o que não dava o dízimo, o que não dava oferta, aquele que não jejuava, mas aquele que sabia que era um pecador. E muitas vezes nós temos essa capa de santidade. Eu disse, eu sou o cara. Para Deus não é nada. Não é ninguém.
Nós temos que ter humildade. Mais uma vez, eu não estou mandando você sair da sua igreja. Fica na sua igreja. Mas observa, faça como Jesus. Espera aí, que esse cara está pregando aqui não está de acordo com a palavra de Deus, não. Opa, isso aqui não serve para a minha vida, não, não quero. Porque no final, eu e você, nós vamos prestar contas da nossa alma, da nossa vida, aquele que vive pelos séculos dos séculos. Então, meu amigo, suado como eu estou, derretendo, se você está pensando em desistir de dar as costas para Jesus, de desistir da tua caminhada por causa de homens, por causa do sistema religioso, não faça isso. Jesus morreu por você e você precisa lutar pela tua vida espiritual. Não é eu que vou lutar por você, não. Posso lhe ajudar, mas você tem que lutar. E não é falar mal dos outros, não é isso. Como que se luta pela vida espiritual? Com um coração humilde, analisando a sua vida, vendo se você não é apenas um religioso, se você é apenas um cumpridor de agenda, porque as igrejas, elas procuram te amarrar. Programação na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, na sábado, no domingo, no feriado. E aí tu não tem vida. Tu vive para aquilo. Primeiramente, em primeiro lugar, Deus. Amém. Em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, a igreja? Não. Em segundo lugar, tua família. Em terceiro lugar, a igreja, a instituição. Entendeu? Em primeiro lugar, Deus. Deus. Em segundo lugar, tua família. Terceiro, a instituição, a igreja. Se tu alterar essa ordem, colocar a igreja acima da tua família, tu vai morrer, tua família vai morrer, casamentos vão se desfazer, pastores vão se matar, padres vão se matar. Por que tem padre se matando e pastor se matando? Porque deixam o sistema religioso sufocar. E a paz que Jesus dá excede todo o conhecimento. Eu agradeço até aqui, se você me acompanhou, muito obrigado. Deus lhe abençoe. Ore por mim, para Deus me dar condições também de ajeitar o ar-condicionado. E se você gostou desse vídeo e tu acha que pode passar adiante para algum amigo, fique à vontade. É na humildade, sem exaltação. Não sou teólogo, não sou sábio, não sou o senhor da verdade, não estou aqui para ofender ninguém, não estou aqui para falar mal de ninguém, não estou aqui para criticar a tua fé. Não estou aqui para isso, não. Eu vou falar mais uma vez. Se tem um pecador aqui, sou eu. E se tem alguém que precisa de Jesus, eu sou o primeiro a levantar a minha mão. Eu preciso olhar para a minha vida. Mas eu quero te ver lá no céu. Eu quero ir para o céu. Nós queremos essa verdadeira alegria de Jesus, de olhar para o meu irmão católico e abraçar meu irmão católico, o irmão evangélico, e a gente vê que nós estamos vivendo o evangelho de Jesus. Não o que o padre ou o pastor, sei lá quem mandou, mas o que o Espírito Santo está mandando. O Espírito Santo que vive em mim, o Espírito Santo que vive em mim, saúde o Espírito Santo que vive em você. A paz do Senhor Jesus e muito obrigado. Tchau, tchau.